A novela Mbappé, como sempre, vem trazendo grandes emoções, e quando a gente já imaginava uma definição perfeita em relação ao futuro da Tartaruga Ninja, a novela continua tendo vários capítulos, e dessa vez de maneira inesperada, o Liverpool vai atrás também de tentar trazer o Donatello, ao menos foi o que boa parte dos jornais internacionais garantiram hoje. Se inscreva no canal, deixa o like e assim compreenda tudo que tá rolando. Liverpool entra na briga e oferece 200 milhões de euros ao PSG por Mbappé. Segundo Edu Aguirre, comentarista de alta relevância do programa espanhol El Chiringuito, a proposta dos Reds pode abalar o desejo do Real de contar com o craque francês. O Liverpool entrou na briga pela contratação de Mbappé, o jogador mais desejado da janela pelos gigantes europeus. Segundo Edu Aguirre, comentarista do El Chiringuito, os Reds ofereceram 200 milhões de euros, em torno de 1,07 bilhão de reais, ao PSG para contar com o craque francês. O valor coloca os ingleses à frente do Real Madrid na disputa por Mbappé. O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, disse que, de acordo com o jornal Le Parisien, que o craque será vendido caso não prolongue o seu contrato. Pouco depois da abertura da janela de transferências, no início de junho, Mbappé comunicou ao clube que não ativaria a cláusula de extensão. A informação dada pelo programa de TV pode surpreender o mundo da bola no mercado de transferências. Nesta quinta-feira 6, a rádio RMC, também da Espanha, afirmou que o PSG definiu o valor do craque em 200 milhões de euros. Então a proposta do Liverpool casa perfeitamente com o valor imposto pelo clube francês. Mbappé terá até 2 semanas para decidir se renova ou se não renova com o PSG. O presidente do clube se prepara, portanto, para uma venda caso as duas partes não cheguem a um acordo. Pode ser simplesmente um chapéu histórico no Real Madrid, simplesmente se o Liverpool realmente pagar 1 bilhão ao PSG. É até muito curiosa essa história, afinal de contas, o Liverpool muito tempo foi conhecido como uma equipe que não gasta dinheiro, e muito pelo contrário, acaba por negligenciar contratações. Vale lembrar que em 2022, após o fico em Paris, o jovem atacante deu várias entrevistas aos jornais internacionais e revelou à imprensa inglesa que teve conversas com o Liverpool por uma possível transferência na época. Conversamos um pouco, mas não muito. Conversamos um pouco. Eu conversei com o Liverpool porque é o clube favorito da minha mãe, Faiza Lamari, que também é minha representante. Minha mãe ama muito o Liverpool e eu não sei porquê, tem que perguntar pra ela, disse brincando em entrevista ao jornal britânico The Telegraph. Já em entrevista à emissora BBC, Mbappé não havia descartado a possibilidade na época de jogar pelo Real no futuro. A imprensa espanhola chegou a cravar que o Real tinha um acordo fechado com o jogador. Nunca acaba, nunca acaba. A única coisa agora que está certa é que eu assinei o contrato de mais 3 anos, e você nunca sabe o que pode acontecer no futuro, afirmou na época o jogador, ao ser questionado sobre o sonho de defender o time merengue. Eu desisto de falar do futuro, eu só penso no presente, e o presente é que assinei o contrato de mais 3 anos com o PSG, acrescentou. O que mais surpreende na realidade, o que mais aproxima Mbappé tanto do Liverpool quanto dos demais, é simplesmente o contrato do jogador com a Nike, e o fato da empresa poder mover fundos até para que isso se concretize. E adivinha só, um certo treinador também pode ser muito importante na concretização da negociação, simplesmente Jürgen Norbert Klopp, ou Jürgen Klopp, treinador que por muito tempo admira a tartaruga e há tempo sonha em contar com a tortuguita. Em outras vezes até Mbappé se derreteu por Klopp e falou que o Liverpool é uma máquina. O Liverpool de Jürgen Klopp vem encantado há muito tempo o mundo do futebol. Apesar de uma temporada recente irregular, a equipe teve auges impressionantes e Mbappé já havia declarado que o Liverpool vinha se tornando uma máquina na Premier League. Na edição em que foram campeões, Mbappé falou: "Eles fizeram parecer fácil vencer, mas a verdade é que isso nunca é fácil." E para o atacante na época de então 21 anos em 2020, o grande motivo por trás do sucesso dos Reds tem nome e sobrenome: Jürgen Klopp. Apresentações como as que ele vem mostrando não acontecem do nada. Ser tão implacável quanto eles vêm sido tem de ser muito trabalho duro nos treinamentos e por ter um técnico muito bom. Mas eu quero saber de tu, será que Liverpool e Mbappé formariam um casamento perfeito? Comenta aqui. Mas é claro que não foi só isso que rolou. Ontem mesmo o presidente do PSG já tinha falado poucas e boas. Se liga. Paris Saint-Germain, ou melhor dizendo, piada sem graça. Uma equipe que há muito tempo vem circulando no cenário internacional. E mesmo com tantos esforços querendo títulos que seriam com certeza marcantes para a história, a equipe sempre bate na trave. E principalmente ganhou a antipatia de boa parte da galera que acompanha a equipe. Em especial dos sul-americanos, que tiveram grandes acessos de raiva, tanto com Lionel Messi e Neymar Jr. na equipe. Em situações pelas quais os jogadores da América do Sul foram extremamente desrespeitados, vaiados e completamente hostilizados.
Em especial, o que realmente chamou a atenção foi o fato de nem mesmo Lionel Messi escapar das vaias, e principalmente da hostilização, haja vista que tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo e os franceses descontaram toda a raiva no ET. Após mais uma eliminação vexatória para o Bayern de Munique nas oitavas de final, o clube parisiense quer reencontrar sorrisos e principalmente redefinir metas, só que a grande realidade é que a equipe vai precisar se organizar por completo, principalmente após a perda de jogadores significativos. Muito por isso, o Paris Saint-Germain acaba de anunciar o seu novo treinador. Luis Enrique é o novo treinador do PSG. O treinador espanhol assume o comando do Paris Saint-Germain com contrato de 2 anos. Ele foi apresentado em coletiva no novo centro de treinamento do clube em Poissy. Ele assinou um contrato com o clube francês, prometendo dias melhores para a equipe. Ele vai assumir o lugar de Christophe Galtier, cuja saída já era dada como certa há meses, mas só foi ratificado nesta terça e oficializada no dia seguinte. No PSG, Luis Enrique vai reencontrar o Neymar, quem treinou de 2014 a 2017 no Barcelona, nos melhores momentos da carreira do craque brasileiro. Juntos, os dois ganharam 7 títulos, dentre eles a Champions League de 14 e 15 e o Mundial de Clubes de 2015 também. Luis Enrique vem de um trabalho de 5 temporadas à frente da seleção da Espanha. Ele deixou o comando da equipe nacional após a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Antes disso, ele treinou o Barcelona entre 2014 e 2017. Luis Enrique já havia estado em Paris na semana passada para iniciar o planejamento da próxima temporada, mesmo sem estar de contrato assinado com o clube. O elenco profissional tem viagem ao Japão marcada para o período entre os dias 22 de julho e 2 de agosto. E no meio dessa coletiva, o presidente do PSG mandou um forte recado para Mbappé. Nasser Al-Khelaifi mandou um forte recado para Kylian e deixou clara qual será sua posição em relação ao futuro do francês. O atacante viu Nasser Al-Khelaifi garantir que não pretende liberar o francês de uma maneira gratuita para nenhuma outra equipe do mundo. Em entrevista coletiva de apresentação de Luis Enrique, durante o início da tarde dessa quarta, 5, o presidente do time parisiense ainda revelou que o capitão da equipe havia realizado uma promessa no passado. De acordo com Nasser Al-Khelaifi, Mbappé teria dito que não iria sair de graça ao PSG. No entanto, o presidente do clube deu indícios de que o atleta teria mudado de ideia nessa janela de transferências. De acordo com o dirigente qatari, ele não tem culpa se o craque da seleção francesa deu outro rumo em relação à sua carreira. Vale ressaltar que o seu vínculo com Paris é válido apenas até metade de 2024 e ele já avisou que não vai estender o contrato. De acordo com Al-Khelaifi, o PSG tem uma postura rígida sobre a negociação com o Mbappé. Mesmo assim, ele avisou que fará de tudo para não liberar o seu grande atacante de uma maneira gratuita para outro rival. Minha posição é muito clara, queremos que ele fique, mas se quiser ficar, tem que assinar um novo contrato. Não dá para deixar um dos melhores jogadores do mundo sair de graça. Espero que ele entenda isso. Mas o que Luis Enrique disse sobre a sequência de Neymar e Mbappé? Eu só falei até agora com Kimpembe, Mukiele e Nuno Mendes presentes aqui no centro. Tenho que resolver esses pontos internamente no privado. Vou tomar decisões, mas quero ouvi-los, ver como eles se comportam. O PSG é um plantel de altíssimo nível. É um renascimento, uma nova era. Queremos que os torcedores gostem de ver o time jogar todas as semanas, afirmou durante a sua resposta em que se referia a Neymar e Mbappé. O Neymar certamente é um dos principais jogadores da atualidade, mas parece estar insatisfeito no PSG e na carreira. Já no Paris, ele já expressou seu desejo de voltar para o Barcelona. E se a gente pegar na balança, com certeza é o clube que ele mais quer voltar. E foi um dos poucos clubes que ele realmente mostrou o desejo expresso de voltar. O clube francês está desesperado atrás de um substituto, caso realmente socorra. Com a saída do Messi da equipe e as fés dos torcedores, a permanência do astro brasileiro é cada vez mais complicada que aconteça. E com isso, o novo técnico da equipe, Luis Enrique, já demonstrou um interesse em um novo talento. Se entrar em campo desde fevereiro, o Neymar não vive um dos melhores momentos com a camisa do PSG. E caso o Barcelona envie uma proposta pelo atleta, que gira em torno de 70 milhões de reais, a tendência é que a negociação seja concretizada. Isso porque o craque já deixou bem claro o seu desejo de voltar a atuar pela equipe espanhola, onde conquistou a Champions League, inclusive quando Luis Enrique estava no comando do time em 2015. Aliás, Luis Enrique foi um ponto de interseção entre a permanência e a continuidade de Neymar, caso realmente ele decida continuar no PSG. A boa relação e proximidade com o treinador espanhol faz ainda o Neymar ficar um pouco balançado em relação à sua futura decisão. E principalmente se continuar na capital francesa, ainda é uma boa ideia. Mas o que pode melhorar principalmente para o Neymar é um fundo qatari que vem chegado perto de oficializar uma grande parceria com o Barcelona. E justamente o problema financeiro que afasta o Neymar do Barça, por conta dos blaugranas não terem ainda uma condição exata para pagar, pode justamente ser o ponto ideal
um elo que pode unir tanto o clube quanto o jogador novamente. E enquanto Rafinha ganha 30 milhões de reais no Barcelona, o salário de Neymar pode ser ainda maior. Neymar Júnior está em busca de um novo time e ele é blaugrana. Segundo os relatos da beIN Sports, um dos clubes com maior projeção para o talentoso atacante brasileiro ainda é o Barcelona, por mais que Xavi tenha dito anteriormente que não tinha interesse no jogador. O contrato de Neymar expira em 30 de junho de 2025 e tem sido alvo de rumores sobre um possível retorno ao Barcelona. A volta de Neymar com certeza ressignificaria o clube e faria o jogador voltar a ter gosto pela pelota novamente. É importante mencionar que Neymar foi alvo de insultos dos ultras do PSG durante a temporada de 2023 inteira. Um grupo de torcedores chegou a se manifestar em frente à casa do atacante em Paris. Esses incidentes podem ter influenciado o seu desejo de buscar novos horizontes no futebol. Quanto ao seu salário, estima-se que Neymar ganharia cerca de 20 milhões de euros, 100 milhões de reais no Barcelona, o que ultrapassaria o salário do seu companheiro de seleção brasileira Rafinha, que atualmente ganha 6 milhões de euros, 30 milhões de reais. Mas também o que anima todo mundo é o fato do Barcelona ter acertado a contratação de um também brasileiro. Vitor Roque é do Barça, segundo vários portais internacionais e até mesmo pelo staff do jogador garantindo. O atacante do Furacão fica no Brasil até o final do ano, quando vai pro Barça. Contratação: Barcelona e Atlético Paranaense acertaram os últimos detalhes da negociação pelo atacante Vitor Roque, como noticiou na tarde dessa terça-feira 4 o jornalista Fabrício Romano. Valores: o clube catalão vai desembolsar 35 milhões de euros pelo atacante, mas o valor pode chegar em 45 milhões de euros com algumas bonificações, cerca de 236 milhões de reais na cotação atual. Porcentagens: o Atlético possui 85% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 15% pertencem ao América Mineiro, primeiro clube da base de Vitor Roque. Interesse: o interesse culé começou após o atacante se destacar no título do Brasil no Sul-Americano Sub-20, onde além de título ele foi o artilheiro da competição. Vitor Roque é a maior contratação da história do Furacão. O clube pagou a multa de 24 milhões de reais ao Cruzeiro na época. Pela equipe, o atacante tem 22 gols e 8 assistências em 65 jogos. E ultimamente o cara tá demais, tá fazendo gol todo jogo. Ainda com pouca mídia em relação ao seu futebol, Vitor Roque vem se aprimorando cada vez mais e empolga a toda a torcida do Barcelona.